Bem-vindo, bem-vinda e bem-vinde a mais um episódio do A Vida em Foco. Eu sou Estelle Brocanelli e hoje temos uma convidada muito especial, a Vivi Aparecida Leandro. Ei. Seja bem-vinda, é um prazer ter você aqui. Obrigada, foi uma honra estar aqui com você hoje. Pode se sentar, fica à vontade. Vivian é uma profissional cuja trajetória nos mostra que o caminho pode ser múltiplos e com paixões profundas. Por 12 anos, ela é bancária, mas não começou por aí. A sua trajetória iniciou como terapeuta ocupacional e fora as outras especializações que ela tem dentro das terapias. E ainda é um caminho de muito estudo para ela, né, Vivian? Isso mesmo. Neste espaço é para a gente se aproximar e ouvir histórias de vida, de profissões que se entrelaçam, que ganham vozes e corpos que se vivem. Aqui as profissões não é apenas ações, e sim sentimentos e transformações que se ganham. E antes de iniciar esse bate-papo gostoso, é óbvio que eu tenho um poema dedicado à sua trajetória. Ah, meu Deus. E eu vou citar para você agora. Tá bom. Um corpo de menina que dançava em um mundo interno de silêncio. Guardava palavras, mas o corpo falava alto, em giros, em pausas, em respiros. Arrisco dizer que quando o mundo apertou, ela dançou por dentro. Quando a vida chamou, ela dançou para fora. E nesse vai e vem, descobriu que o cuidado com os outros também é um tipo de coreografia. Um passo para oferecer, outro para preservar. Uma mulher que caminha entre mundos, desbravando o conhecimento. Digo que a vida se tornou palco e giro de movimento. Sua história nos lembra que este movimento não é só físico, é emocional, simbólico e muito vivo. Ela aprendeu a se ouvir. Fez do seu corpo uma jornada, com um olhar curioso e jocoso. De dentro para fora, transformou o chão em suas moradas. E assim, na coragem e na renúncia, iniciou uma nova jornada. Nem todo movimento precisa ser visto, mas todo movimento muda quem o vive. Ouvi dizer que somente é intensa e múltipla. E dentro desse corpo que pulsa, existe uma alma sazonal. Assim, arrisco mais. Não é apenas uma mulher com conquistas e um leque de conhecimentos. Ela é potência, ela é presença. Se houver necessidade, seus cálculos são precisos. Só não na matemática, mas também no respeito por si. Em despedida, resumo que sua energia é cíclica, como as fases da lua. Com fôlego depois da corrida, ela sabe que nem todo dia é dia de sol e que o silêncio também é fala. Então hoje, Vivian, eu te pergunto com afeto e muita curiosidade: quem é você nesse mundo cíclico, onde o silêncio também fala? Agora a gente pausa pra chorar. Sim. Porque eu não tava esperando já começar assim. Eu acho que eu posso começar respondendo essa pergunta dizendo que você definiu muito bem com esse poema. Eu acho que é isso. Eu posso dizer que você definiu muito bem. Uma pessoa com uma mente agitada, cheia de pensamentos. Cíclica. Acho que para mim, uma hora você fala sobre o silêncio, né? Acho que isso define muito bem. Acho que você captou muito bem a essência. E hoje eu ainda estava pensando sobre isso no trabalho, porque eu trabalho num setor muito pequeno, um departamento que tem 5 funcionários, 5 empregados no total, e nós nos damos muito bem. Assim, o meu chefe é homem, daí as demais todas mulheres.
E nossa, como a gente interage, como a gente fala, como a gente dá risada, como a gente conversa entre uma tarefa e outra. E é muito barulho e muito ruído e muito som e assim, o tempo todo falando. E a hora que eu saí de lá do trabalho hoje, aí acalma e volta pro silêncio, aí, sabe? Então, eu acho que essa parte define muito bem. Eu acho que eu sou tanto esse barulho, esse som que preenche, uma risada frouxa, todo mundo já me deu esse feedback, várias pessoas já me deram esse feedback, uma risada que ecoa, que preenche, mas eu também sou eu também preciso desse lugar, desse silêncio, dessa pausa, dessa contemplação. Uhum. Acho que eu sou esse contraste, esses altos e baixos, Onde se autorregula, né? Uhum. Vivian, aqui no podcast a gente gosta de mergulhar na trajetória de vida e voltar lá no túnel do tempo, na história da criança, né? Então, quais eram suas paixões enquanto criança? E o que você fazia? Qual era o momento lúdico de ser criança? É engraçado, essa pergunta, eu comentei com você que quando foi me mandado o roteiro, eu só passei o olho, não fiquei estudando e deixei ver o que reverberava, né? Uhum. E das perguntas todas, engraçado, as que mais reverberaram são as que têm a ver com a infância. É muito interessante. Então, a minha criança era uma criança muito curiosa. Eu lembrei de várias coisas assim que eu gostava muito quando era criança, e uma das que eu mais gostava era ficar no chão. Eu gostava muito de brincar no chão. A minha mãe até brigava muito comigo porque eu tinha o cabelo muito comprido. E eu não gostava de lavar o cabelo, eu tinha agonia de lavar o cabelo, então quando era hora de enxaguar eu fazia assim, sabe? Tinha um espasmo assim, e era uma guerra pra lavar aquele cabelo, meu Deus. E nem bem terminava de lavar o cabelo, ia eu brincar no chão. Eu brincava muito no chão. Eu interagia muito com os cachorros, sempre teve cachorro, o cachorro sempre fez parte da minha história, eu gostava muito. Eu interagi com uma gata, teve uma gatinha que era da vizinha que vivia lá em casa, brincava muito com ela. Eu lembro que eu gostava muito de desenhar, desde muito pequenininha eu gostava de desenhar, colorir também. Eu brincava tanto sozinha quanto com outras crianças, mas nem sempre eu tinha crianças para interagir. Então eu brincava muito sozinha, eu falava muito sozinha. Uau. E até hoje eu faço isso, às vezes, até no trabalho, às vezes. E é gostoso, né? Tinha um chefe meu que sempre me respondia, e daí ele sempre esquecia, daí ele falava, tá falando sozinha. É engraçado, assim. Eu faço isso desde pequena, pensava alto e falava sozinha, imaginava coisas, era meio tagarela, já gostava de dançar desde pequena. Tem uma memória, uma vez a minha mãe foi ao mercado, e meu pai estava construindo a nossa casa. Ele trabalhava durante a semana e final de semana ele construía a casa. E a mãe aquele dia, não sei porquê, não quis me levar junto. E eu fiquei lá com ele. E eu muito tagarela. Pai, por que isso? Por que aquilo? E não sei o que, e não sei o que lá. E falando, e ele precisava trabalhar. Ele ligou um gravador que tinha na sala, botou uma fita e falou, fique aí falando com o rádio. Fique aí falando com o rádio. E eu fiquei lá divagando. E até pouco tempo tinha essa fita em algum lugar. Enfim, então... Acho que assim, eu não tenho muita memória de ser uma criança muito afeita às atividades motoras, assim, sabe? Eu não lembro muito de ser aquela criança que explorava muito o corpo no sentido de se colocar em desafios, subir muro, sabe essa coisa? Sim. Brincar na rua, não era. Atividade física. Não, eu tenho muita memória de brincar bastante sozinha, de ir muito pro chão, de brincar muito dentro de casa, no quintal, interagir muito com os cachorros, interagir muito com os adultos. Eu tenho muito essas memórias, assim, sabe? E algumas dessas definem o que você ainda é hoje? Eu acredito que sim. Eu acredito não se perdeu lá na infância, ainda você carrega essa essência. Acho que delícia. Né? Só que, ao mesmo tempo que sim, eu diria que teve uma virada de chave nesse sentido. Me dá a sensação que a parte do desenvolvimento motor, ou pelo menos de explorar essa coisa motora, ela veio para mim um pouco mais tarde. Se a gente for entrar ali, eu fui resgatando memórias, aí o que eu consigo lembrar na pré-adolescência, na adolescência, eu lembro que eu brincava, eu falava com as minhas amigas muito que, eu sou de Atenas, eu não sou de Esparta.
Porque eu era muito, depois, mais tarde, eu gostava muito de ler. Eu lia livros da coleção Vagalume, eu lia um livro daquele numa tarde, às vezes. Ai, que delícia. Teve livros que eu li mais de uma vez, e a minha avó vinha e falava assim, você é boba, você não vai te levar a lugar nenhum, você precisa sair lá fora brincar. E assim, no fundo, acho que ela tinha também razão, eu precisava equilibrar melhor isso, porque eu era muito CDF. Eu gostava muito de estudar, tinha prazer nisso, assim, sabe? Nessas atividades mais calmas. E eu também uso óculos desde os 9 anos de idade. Eu acho que isso também contribuía para eu não me arriscar tanto nas atividades motoras, assim, sabe? Na atividade física. Eu lembro que na educação física eu não era eu era uma das últimas a ser escolhida quando tinha time ou coisa assim. Contava historinha pra professora, tipo, hoje eu não posso, porque sei lá, tô com dor na bexiga. Menina, não, isso não. Eu sempre fui muito de me posicionar, muito autêntica nos meus posicionamentos, assim, sabe? E eu nunca fui de fugir. Nunca fui de dizer que, assim, fugir dos desafios. Eu até me propunha. Eu só não era boa naquilo e não às vezes não era escolhida e tal. E sim, não é uma coisa que me atravessou num lugar traumático, sabe? Sim. Mas é uma coisa que acontecia, era um fato posto, assim. E aí, depois, a minha relação com a atividade física, ela, assim, olha, foi anos. Anos e anos e anos e anos. Eu sempre fui sedentária, sempre, né, para esse lugar de estudar e de ler. Não, meu lugar é no intelecto, não, atividade física. Demorei muito tempo para conseguir chegar nesse lugar. De fazer atividade física, de explorar mais o corpo, já experimentei aula de dança, já fiz pilates, hoje eu venho desse lugar. Já fiz hidroginástica, que mais? Esse ano eu decidi correr, eu tô me arriscando aí nos finais de semana na corrida. Faço musculação, mas demorou, sabe, para chegar nesse lugar. Ainda de olho na menina, né? Eu lembro que entre conversas nossas, você fala bastante dessa coisa do movimento, da dança, né? De estudar, essa coisa do hiperfoco, mas na vida social é mais no lugar de observar, não falar muito. Sim. Então, aonde você percebe que iniciou essa pluralidade em você? E esse lugar do equilíbrio entre eu vou para o movimento, que é uma coisa que eu gosto e me identifico, se isso vem da infância, né? E o lugar onde eu preciso do silêncio. Eu acho que sempre foi assim. Eu só aprendi a nomear e identificar isso e vários outros comportamentos depois que eu tive o diagnóstico da neurodivergência. Mas eu acho que sempre foi assim. O que aconteceu, que mudou da infância para cá, é que depois do diagnóstico eu fui percebendo e aprendendo a identificar e nomear alguns comportamentos, sabe? Identificar para mim mesma, olha, é importante para mim, por exemplo, depois de um dia de muita interação social, ficar recolhida. Quietinha. Ficar quieta, me recolher cedo, é importante para mim me recolher cedo. Porque o meu sistema nervoso funciona de um jeito diferente e quando tem um excesso de estímulo, e para mim excesso de estímulo é diferente do que pode ser diferente do que é para as outras pessoas, porque como eu sou muito sensível, eu capto mais estímulos. Então eu me sobrecarrego com mais facilidade. Então para mim é importante esse período de silêncio, de quietude, de pausa, depois de um dia cheio, depois de um dia estressante. Fui aprendendo a desenvolver estratégias, mas eu acho que sempre foi assim. Só que na infância não tinha esse nome, né? Essas informações. Mas e era natural, porque como eu disse, nem sempre eu estava rodeada de crianças, nem sempre eu tinha os meus primos para brincar. Então assim, eu lembro que eu ia muito para a escola, para mim, era diferente do que era para a maioria das crianças, era um lugar muito de socializar, assim, eu gostava muito de ir para a escola. E para mim tinha um papel de socialização muito importante, porque nem sempre eu tinha crianças por perto para interagir. Então eu acho que tinha esse equilíbrio natural, porque eu ia para a escola, interagia, fazia as minhas atividades, voltava para casa, os meus pais trabalhavam o dia inteiro, não tinha outras crianças, tinha os cachorros e a minha avó para interagir. Nossa. Então, naturalmente, eu tinha momentos de quietude, de silêncio, sabe? Que eu ficava brincar sozinha, ficar na minha cabeça, na minha elaboração imaginativa ali, fazendo nas minhas brincadeiras de fantasia, de casinha sozinha ali. Eventualmente tinha os meus primos, eu interagia com eles também,
tinha essa oportunidade de interagir fora da escola. Mas eu acho que sempre eu tive essa oportunidade, sabe? De ter esses momentos, assim. Que legal. E como que foi receber essa informação da neurodivergência? Então, quando você começou a usar óculos? Você lembra? Faz pouco tempo, tem 1 ano só. Eu uso óculos desde os 9 anos de idade. E antes de fazer o exame e saber que eu precisava usar óculos, eu achava que todo mundo enxergava que nem eu. Entende? Eu não sabia que eu era diferente. Eu achei que era assim, ó. Todo mundo enxerga assim, não é? Não é assim? Opa, não. E aí eu fiz um exame oftalmológico e aí me puseram. Eu falei, nossa, não, tem gente que enxerga assim, olha. Existe uma outra forma de enxergar, que interessante. Então, assim, eu não sabia que eu era... Eu sabia que eu era estranha. Que eu era diferente em algum nível. Não, estranha não, tadinha. Estranha, assim, diferente, estranha. Tinha uma coisa... Mas, assim, nunca passou pela minha cabeça. Eu fui desconfiar disso na pós, em psicologia corporal lá, em biodinâmica, na verdade, que eu já estava na biodinâmica. Eu não sei se você lembra, inclusive, tinha uma aula que a Ellen estava demonstrando, a professora estava demonstrando uma técnica de massagem. E aí, assim, na verdade, assim, um pouco antes disso, eu conheço, como eu estou bastante envolvida no meio, eu conheço várias profissionais da área de psicologia que trabalham com várias coisas. E eu conheço algumas colegas que trabalham com avaliação de neurodivergência. E uma das minhas colegas, que era da psicologia corporal, já tinha me dado um feedback. Porque ela tem um olhar... Ela falou assim, você tem um jeitinho e tal. Mas soltou isso, assim, numa conversa. Isso ficou em algum lugar e eu... não dei muita bola, assim, sabe? Passou. Aí teve um dia que a professora estava dando uma técnica de massagem. E ela começou a fazer uns movimentos, assim, tal, demonstrando. E eu, automaticamente, comecei a contar os movimentos que ela estava fazendo. Porque isso era um comportamento automático meu. Contar, somar, buscar padrões. Eu sempre fiz isso. Que interessante. E aí, quando terminou, ela virou e falou, falando da técnica da massagem, ela virou e falou assim, não, aí você faz lá, do outro lado você vai repetir a mesma coisa, sei lá, umas 3, 4 vezes de cada lado. E aí, foi espontâneo, eu virei e falei assim, você fez, sei lá, 18 vezes o movimento. Eu lembro dessa aula. E aí todo mundo riu. Sim. Meu Deus, você estava contando. E aí eu olhei e falei, meu Deus, vocês não estavam contando? Tipo, como assim que o ET sou eu e não vocês? Mas aquilo me chamou muita atenção, assim. E aí eu lembro que eu comecei a perguntar para as pessoas depois. Eu não lembro se eu perguntei, mas eu perguntei e falei, escuta, mas vem cá, deixa eu perguntar um negócio. Você não conta coisas? Quando você entra num lugar novo, você não conta quantas janelas tem? Quantas lâmpadas? Você não observa padrões? Você não faz isso? E eu comecei a perguntar para as pessoas. E eu descobri que a maioria delas, pasme, não faz. Olha só. Olha só. Aí naquele dia específico, eu pensei, tem alguma coisa diferente. E aí eu fui atrás de fazer a avaliação, por causa disso. Olha que legal. E aí muita coisa fez sentido. Então, respondendo de fato a tua pergunta, como que entrou num lugar assim de explicar, sabe? De apaziguar, de fazer com que eu entendesse muita coisa da minha história, sabe? Muita coisa passou a fazer sentido de um lugar diferente a partir desse diagnóstico. Dá um ground, né? Isso. Dá um contorno também. Contorno, exato. Contorno de vida. Dá um contorno. Sabe que você falando, veio uma curiosidade da minha menina, né? Interna, minha criança, que acho que tá aí conversando junto com a sua nesse momento. Claro que na época você não sabia, né, sobre isso, as informações que você tem hoje, mas como que era o brincar dela, assim, tipo, ela perceber que era diferente do colega e mas como que você conseguiu brincar? Por mais que você já me trouxe, né, que era uma coisa mais introspectiva, mas como que era na escola, como que você conseguia? Eu não via muita diferença, assim. E tem uma coisa da porque eu tenho altas habilidades, então cada neurodivergência vai ter suas características. Tem uma característica muito específica que é muito falada pelos profissionais que trabalham com isso, que a gente tem uma habilidade muito grande de se camuflar. De se misturar, Entende? Se diminuir para caber. Tem uma coisa meio assim. Entendi. Então... Se misturava bem. Eu me misturava. Trabalho em grupo, se misturava bem. Sim.
A única coisa é que, assim, tinha uma coisa que acontecia às vezes, que era uma certa competição, né, que rolava. Quando o assunto envolvia, não tô falando da brincadeira, né, mas quando envolvia alguma questão de desempenho, alguma comparação, alguma competição, alguma coisa, daí o bicho pegava, assim, sabe? Porque aí eu sofria, não sei se eu posso dizer que era bullying, mas tinham comentários daí, sabe? Maldosos, assim, tinham provocações por parte das outras crianças. Sim. Tem uma memória relacionada à escola, eu tenho algumas memórias, assim, disso, de quando que isso aparecia, né? Uma coisa que apareceu, que eu lembrei, que apareceu desde a infância, é esse lado terapeuta. Esse lado... Sabe qual é a minha primeira memória da escola? Eu quero saber. Eu lembro que eu comecei pra escola, eu tinha 5 anos, eu ia completar 6 em agosto, eu entrei no pré. E eu lembro que... Eu lembro, assim, das crianças chorando, desorganizadas, aquele caos, as mães levando as crianças até a porta da sala. E eu não tenho memória da minha mãe me levando até a porta da sala de aula. E eu lembro da sensação corporal, assim, que eu tava muito calma, muito serena. E eu lembro da roupa que eu tava vestindo. E eu lembro que eu sentei na terceira carteira da parede oposta à porta, assim. E eu tava lá sentadinha, assim, muito calma. A pequena Vivian do alto dos seus 5 anos de idade, sentadinha, assim, observando o movimento, o que está acontecendo e tal, e as crianças chorando muito. E aí chegou uma mulher com a filha, e a filha dela estava muito desorganizada, a menina chamava Mônica. E essa mulher veio até mim e falou assim: minha filha está muito nervosa, será que você pode ser amiguinha dela? Alguma coisa assim. E a primeira memória que eu tenho da escola é eu acolhendo uma outra criança que estava desorganizada. Olha só. É a primeira memória que eu tenho. E eu prontamente, sim, posso, claro. Eu lembro que eu fiquei amiga dessa menina um tempo, assim, na pré-escola. Eu lembro dela, de algumas interações, da gente brincar juntas e tal. Agora, uma outra coisa que acontecia muito também, nas amizades, nas brincadeiras, nas interações sociais com as outras crianças, como eu disse, eu não tinha essa coisa, esse filtro, assim, de arrumar uma desculpa, de não sei o que. Eu era muito, às vezes ainda sou, muito direta, assim, sabe? Muito transparente. E às vezes eu falava coisas que eram verdade. Eu não estava sendo irônica, eu estava falando a verdade. Só que a outra criança, não sei. E aí as amizades se rompiam, assim, com muita facilidade, sabe? Entendo. E às vezes até hoje acontece. Então, porque uma vez eu peguei piolho. Eu vou te dar um exemplo. Tinha uma vizinha minha que a gente interagia, assim, de vez em quando. Não era muito de brincar, eu nunca fui muito de frequentar a casa dos outros quando era criança. Meus pais me protegiam muito nesse lugar de não me deixar dormir fora de casa, nem nada assim. Mas às vezes, né, a vizinha tava ali, a gente interagia e tal. E essa menina, acho que ela queria ser minha amiga. Ela sempre puxava papo, acho que ela era um pouquinho mais velha. Um dia tava eu e minha mãe passando na rua da casa dessa menina, minha mãe mandada comigo, e eu com o cabelo molhado, tava nitidamente molhado. E aí ela, pra puxar a conversa, ela tava no portão da casa. Oi, Vivian, coisa de criança. Lavou o cabelo hoje? Ela também tinha o cabelo bem comprido e tal. Eu virei pra ela prontamente e falei: não, passei vinagre. Porque era verdade, eu tava com piolho. Minha mãe passou vinagre no meu cabelo não tava lavado. A menina nunca mais olhou na minha cara. Nunca mais falou comigo. Aí eu deduzo que ela tenha ficado ofendida. Só que eu só fui elaborar isso, tipo, sabe, tem um delay, assim, na hora eu não percebi. Tipo, tempos depois me veio, sabe aquela coisa? Me veio essa memória, eu falei, nossa, eu acho que ela achou que eu tava sendo irônica. Mas eu tinha o quê? 6 anos de idade? 7? Sim, tava sendo sincero, velho. Eu tava sendo irônica, era verdade. Era vinagre. Não era shampoo. Que eu me identifico. Era vinagre. Você lavou o cabelo? Não, é vinagre. Não, é vinagre. Ai, que lindo, super, super sincera, cara. Agora lembra o nome dela e fala assim, viu? Fulana. Manda um beijo. Amiga, se você estiver ouvindo esse podcast em algum momento, eu não estava sendo irônica, era vinagre. Voltamos depois de uma pausa de muitas risadas aqui, né? Sim. Me conte um pouco essa questão do movimento na sua vida.
Como que a Vívia descobriu expressar através do movimento? Eu lembro, então, eu explorava muito o chão, né? Brincava muito no chão, brincava muito com a gata. Eu lembro que brincava muito assim, eu me arrastava, eu deitava de ponta cabeça, eu gostava muito de ficar de ponta cabeça quando eu era bem pequena. Eu deitava no sofá com a cabeça pendurada e as pernas para cima. Outra coisa que eu gostava muito de fazer era subir no encosto do sofá. Não sei por que cargas d'água. Subia no encosto do sofá e ficava aqui explorando o encosto do sofá. Quando eu tinha 9 anos de idade, o meu pai me deu uma bicicleta de presente. E aí eu tenho algumas fotos com essa bicicleta e tal. Uma bicicleta de cestinha. E daí eu andava no quintal de casa. Andava no quintal, gostava muito de andar de bicicleta, mas na rua meus pais não deixavam. Na rua de casa, eu ainda moro na mesma casa, passa ônibus. E a casa fica quase na esquina, o ônibus dobrava a esquina. Era perigoso, sabe? Você mora na mesma casa da infância? Sim, eu me mudei várias vezes, fui e voltei. E hoje eu moro na mesma casa. Ai, que delícia! Mais ou menos. A casa mudou bastante, né? Não tem a mesma configuração, enfim. Sim. Tem algumas memórias traumáticas ali, bem, bem importantes. Então, voltar para lá foi bem difícil. E não veio de um lugar muito... Veio de um desafio pessoal bem grande, assim. Então, hoje eu tô mais pacificada com isso, assim, sabe? Mas foi um desafio. Muito processos, né? Muito. Terapia e tal. Muito. Foi bem difícil. De ter crise de ansiedade. Pela primeira vez eu experimentei o que era uma crise de... Não sei se eu posso chamar assim, mas sabe quando falta o ar de ansiedade, assim? Sim. A hiperventilação. Isso. Eu cheguei a passar por isso. Ter insônia. Foi bem difícil, assim. Então, agora tá mais tranquilo, num outro momento. Mas sim, eu moro na mesma casa. Então eu gostava muito de andar de bicicleta. Eu gostava muito... Aí teve uma vez, uma outra memória que me ocorreu. Eu vi as minhas amigas virando estrelinha, né? Porque as crianças viram estrelinha. Tinha uma amiga minha que era o oposto meu, assim. Ela ia muito bem nessa parte motora, assim, sabe? Muito bem. A bicha escrevia rápido. Tudo que era da ordem motora, ela mandava muito bem, assim. Ela dançava muito bem, ela jogava muito bem. Tudo que era jogo, caçador, vôlei, qualquer coisa que fosse esporte com bola, a bicha mandava muito bem, assim. Aline, eu tô falando de você, se você estiver ouvindo esse podcast um dia. Você mandava muito bem, amiga. E aí eu olhava ela fazendo e eu falava, nossa, que legal, né? E eu via as outras crianças também. E aí eu lembro um dia eu tentando virar estrelinha na sala de casa. Era um piso de madeira, assim. E eu caí, menina, bati as costas no chão. Ai. E fiquei sem respirar. Sabe quando bate as costas e não respira? Nunca mais. Eu tentei virar estrelinha. Aí eu lembro também que eu virava muita cambalhota daí. Cambalhota eu me garanti. Estrelinha eu falei, não é pra mim, isso aí não vai dar. Mas cambalhota eu ficava virando cambalhota de um lado pro outro, assim, sabe? Então, aquela coisa de plantar bananeira, é assim que fala? Nunca tentei. Você gostava de ficar a cabeça pra baixo, mas plantar bananeira não. Não, porque daí eu tentei virar estrelinha e caí. Falei, a bananeira eu não vou nem me atrever. Eu vou me ficar. Não é pra mim isso daí, deixa pra lá. Mas eu lembro assim, nesse sentido, sabe? A escolha de sair da terapia ocupacional e se tornar bancária provavelmente foi muito difícil, mas pragmática. Às vezes a vida nos leva para lugares muito diferentes, né? Como foi esse processo emocional de tomar essa decisão? Em que época da vida foi? Eu sempre dizia, eu costumava dizer isso sempre, assim, que foi uma das decisões mais difíceis que eu já tomei na vida, se não a mais difícil, assim. Foi uma transição muito difícil de fazer, assim. Mas, para responder a tua pergunta, quando eu ressignifiquei essa escolha, eu lembrei que durante a minha adolescência, ou antes de escolher uma profissão, o meu desejo, né, a minha intuição, não sei, nunca falava de ter uma carreira brilhante. Sempre o movimento, né, o desejo era de ter um bom emprego, que não necessariamente é a mesma coisa. Sim. E eu acho que isso é muito em função, tenho certeza, é muito em função da minha história, do lugar de onde eu venho, das dificuldades financeiras pelas quais a minha família já passou diversas vezes, os meus antepassados mais do que eu. Eu, por exemplo, nunca passei fome,
Mas a minha mãe e meu pai já passaram fome na vida, Sim. né? Então, acho que essa coisa, essa pressão de ter um bom emprego, sabe? De poder me sustentar, de poder contribuir financeiramente, ou pelo menos deixar de pesar financeiramente, isso sempre teve permeando ali o meu subconsciente, sempre foi um lugar de uma pressão interna nesse direcionamento de escolha de um emprego, de uma profissão, enfim. A escolha da terapia ocupacional em si foi também, foi uma questão de aproveitar uma oportunidade, algo que estava disponível. Porque eu lembro que quando chegou a época de eu fazer vestibular, o que eu queria mesmo era ter feito psicologia. Olha Assim, só. o meu desejo era sobre isso. Eu não lembro agora o porquê eu não tive acesso. Eu não lembro se na época não tinha, porque para mim não era uma opção fazer faculdade paga. Justamente pela questão financeira sempre teve ali, sabe? Norteano. Ali, fazendo essa pressão interna. Então, eu não tinha, era para mim uma opção a faculdade pública, as públicas. E eu não lembro se não tinha aqui em Curitiba, e daí também me deslocar não era uma opção viável no momento, enfim, eu não lembro o que foi que aconteceu. Mas eu não tive acesso, não tive oportunidade. E aí um dia, conversando com uma vizinha minha, que também estava em idade de vestibular, ela tinha acabado de ir naquela feira de profissões que a Federal promove, na época que está começando, se aproximando dos vestibulares, na época de vestibular. E ela passou pelo stand da terapia ocupacional e ela comentou comigo, a gente trocando ideia e tal, e ela comentou, mas eu fui lá e daí descobri que tem uma profissão que tem alguma coisa relacionada à saúde mental, trabalha com saúde mental também e tal, por que você não tenta? E na hora de fazer a inscrição do vestibular, eu lembrei dessa... Porque qual foi o acordo com a minha mãe? Eu trabalhava já na época, eu fazia ensino médio e eu comecei a trabalhar no segundo ano do ensino médio. Nossa, bem novinha. Com 16 anos, comecei a trabalhar na loja do meu irmão. Meu irmão é comerciante, ele é comerciante até hoje. E aí, eu falei pra minha mãe, fazer cursinho, fazer vestibular, tava tendo essa conversa com ela. E ela me propôs o seguinte, olha, não vou te pagar um cursinho, não acho que você precise, falou bem assim. E te sugiro o seguinte, faça vestibular esse ano, quando eu estava no terceiro ano, para treinar. E se você não passar, ano que vem você faz um cursinho e paga do seu bolso, trabalha e faz cursinho à noite. Então a terapia ocupacional ela já veio desse lugar, sabe? Lugar. E aí trocar para o banco foi por questão financeira mesmo. Foi uma escolha porque eu não estava feliz na carreira, porque o retorno financeiro não era tão interessante, porque eu tinha ido morar junto com o meu ex-companheiro na época e ele tinha decidido abrir um negócio. Então, toda essa questão pesou bastante, sabe, nessa decisão. Grandes decisões, né? Sim. E eu fico aqui pensando, como que antes, né, de tomar o foco para fazer vestibular e tal, para seguir os estudos para o caminho profissional, a sua adolescente? A minha adolescente fazia teatro. Ai, que delícia! Fazia teatro. Eu estudei no Colégio Estadual do Paraná. E eu experimentei várias coisas ali, assim. Ali foi onde eu me arrisquei bastante, assim. Eu lembro na educação física de ter experimentado algumas modalidades ali de esporte. Tive acesso à piscina, que era uma coisa que pra mim, nunca tinha tido acesso antes, assim. Sim, tinha, poucas vezes, mas não... Assim, eu lembro que eu fiquei deslumbrada com o fato de ir para um colégio que tinha piscina e que eu ia poder fazer aulas de natação, eu estava muito animada com isso. E aí, o estadual tinha também, não sei se ainda tem, a escolinha de artes. E aí eu frequentei a escolinha de artes, fiz algumas aulas experimentais, fiz aula de desenho, cheguei a fazer 1 ou 2 aulas de desenho. Que legal. Mas daí engrenei mesmo no teatro, tinha um teste para fazer, eu fiz o teste, passei. Entrei pro grupo de teatro e gostava bastante de fazer. Movimentos aí já, né? Sim. Desde criança de bem presente. Sim. Bom, com a sua formação em terapia ocupacional, ressoa outras buscas posteriormente, né? Você falou da psicomotricidade, psicoespiritual e a terapia corporal, né? Isso. Como que você consegue fazer um fio ou uma ponte entre todas elas? Consegue, não consegue, enfim?
O que me motivou, assim, quando eu fiz terapia ocupacional, o que mais me chamava atenção era uma área que está muito na moda agora, assim, que é a integração sensorial. Eu gostava muito de estudar sobre desenvolvimento infantil e eu queria muito trabalhar com alguma coisa ligada à área de pediatria. Quando eu me formei, tinha uma especialização lá em São Paulo, que era, por sinal, coordenada, eu lembro, pela terapia ocupacional. Eu não lembro se era na Unicamp, não lembro onde era, mas era uma especialização em desenvolvimento infantil, era alguma coisa assim, era um tema bem genérico, bem amplo e era coordenado pelo setor de TO. E eu queria muito fazer isso, assim. Nossa, quando terminei, assim, eu queria muito. De novo, a questão financeira, eu não tive oportunidade. Porque eu fiz a faculdade inteira com uma pressão interna de me formar no tempo para arrumar um emprego, começar a trabalhar, começar a pagar minhas contas e ter independência financeira. Isso sempre teve ali. Uhum. Então, como não foi possível, de novo, porque não era uma opção viajar todo mês, naquele momento, e também não era uma opção me mudar para lá, né? Enfim. Eu me formei, voltei a trabalhar na loja do meu irmão, para ter um emprego, para ganhar um dinheiro, para me sustentar. E aí teve uma aula que uma professora deu pra gente, uma aula de encerramento para filmar, para botar lá no vídeo e tal. Uma das nossas professoras, que era uma das nossas madrinhas lá da formatura, deu para nós uma aula experimental em psicomotricidade relacional. Ai, que legal. Que é corpo puro, né? Puro. Uhum. Assim. E aí eu lembro que eu fiquei encantada com aquilo, e aí eu, conversando com uma amiga minha, a Priscila, a gente falou, nossa, então gostei daquilo lá também, tô meio perdida, o que você vai fazer? Aí todo mundo foi tomando um direcionamento, né? Quem teve oportunidade e gostava de determinadas áreas foi para São Paulo para fazer residência na ACD, algumas voltaram para suas cidades, todo mundo foi tomando um direcionamento. E eu e essa minha amiga, a gente falou, não, vamos lá anunciar pra gente se informar, que é a escola, né, que oferece esse curso. E aí eu engrenei ali, sabe? E fiquei ali, mergulhei ali bastante tempo. Acho que eu fiquei uns 4 anos envolvida com Nossa, o Ciara ali. bastante. Eu sempre fiz formações longas, assim. Uhum. Sempre. Era sempre assim, 3, 4 anos, semanal ou quinzenal, enfim. Era sempre assim. Tinha estágio para fazer. Você nunca abandonou as terapias, né? Não, Você fez elas coexistirem, isso. né? E daí tem a terapia corporal, que também faz tempo que você estuda, né? Tem alguns Faz anos uns aí. 7 anos que eu tô ligada no instituto. Caramba, bastante tempo. Bastante tempo. Que é um novo aprofundamento na tua história, né? E uma das coisas, daí para linkar todos esses, o que aconteceu, assim, na terapia ocupacional, como eu gostava muito de pediatria, surgiu um questionamento interno. Porque eu olhava as crianças e a gente atendia crianças que estavam em estado de sofrimento, ou psíquico, ou emocional, ou estavam passando por alguma doença mesmo, né? Tinha um estágio lá no hospital que atendia as crianças com câncer. Então, assim, eu fiz estágio na área social. Então eu atendi crianças em abrigos, né, em casas temporárias, casas lares, que a gente chama. Fiz minha monografia nesse tema, inclusive. A monografia foi sobre esse estágio, foi sobre essa experiência que eu tive. E aí surgiu um questionamento assim, eu pensava, por que será que criança sofre tanto, né? Só uma criança, por que criança tem que sofrer tanto? E essa pergunta, ela reverberava, sabe? E eu entendi uns anos depois que todo o caminho que eu fiz, das coisas que eu estudei, foi um caminho traçado, movido por esse questionamento, sabe? Eu queria saber por que criança sofre tanto. Eu queria entender isso. Profundo. Sim, neurodivergente. Uhum. Uau. Bom, com essa abordagem da terapia corporal, né, que tá viva ainda, né, é a atualidade que você está estudando, ainda está, né, presente nos estudos. Ela conversa com a sua própria experiência de vida? Sim. Com essa energia cíclica, Sim. Com essa coisa do movimento. Sim. E é importante hoje toda essa junção de estudos, a importância de você se respeitar, de você se conhecer? Sim, faz todo sentido, né? Uhum. Acho que trouxe de novo eu vou usar essa palavra, mas talvez tenha trazido um contorno para tudo que eu estudei antes, porque minha entrada na psicologia corporal foi assim, eu saí da psicomotricidade relacional,
Fiz terapia ocupacional, logo emendei com a psicomotricidade relacional. Aí, o meu questionamento só aumentou ali. Nossa. Não tive muitas respostas, tive mais perguntas. E na terapia de integração psicoespiritual, eu encontrei respostas satisfatórias. Eu me acalmei um pouco ali. Falei, tá. Então, partindo, eu posso ficar com esse ponto de vista aqui, que isso vai acalmar meu coração. Tive bastante resposta. E ali, eu mergulhei muito profundo. Porque quando eu estava ali, era um curso, terapia de integração psicoespiritual, era um curso na época, acho que de uns 3 anos também, e ele era semanal. Caramba! Era toda quinta-feira, das 7 às 10 da noite. Tinha teoria, tinha prática, tinha que entregar trabalho de conclusão de curso. Então, ele era bem puxado. Bem puxado. E aí eu fiz várias outras coisas em paralelo, me envolvi com outras atividades. Ali eu explorei bastante a questão da espiritualidade. Mergulhei bastante nessa seara aí, sabe? Me fiz muitos questionamentos, li muitos livros, fui para muitos lugares assim dessa temática, sabe? Aí eu meio que decidi dar uma pausa. Falei, agora eu cansei, agora não vou estudar mais nada. Não vou fazer mais nada, não vou estudar mais nada. Deixa eu respirar um pouco. Pelo amor de Deus, chega disso, não quero saber de nada. Vou trabalhar, pagar minhas contas, pagar boleto e a vida vai ser isso aí. Até que um belo dia, estava eu bela e faceira, sem querer fazer nada mais. Eu assisti uma palestra da Daphne Queiroz, num curso de final de semana que eu tava lá. E a Daphne trouxe alguns conceitos da corporal. E eu me encantei. E eu vi muita conexão com coisas da psicomotricidade relacional. Assim, parecia algo conhecido. Quando eu vi a Daphne falando, eu pensei, isso é tão familiar, eu conheço isso, eu sei do que ela tá falando. Em algum nível eu sabia. E daí veio um chamado, sabe? E aí eu escutei o chamado e fui e tô lá até hoje. Até hoje. Abraçou. Sim. Profundo também. Né? Você comentou comigo também que a sua carga e rotina de trabalho no banco é fundamental, se tornou fundamental, porque foi uma estrutura de pilar para você conseguir expandir seus estudos nas terapias. Me conte um pouco dessa estrutura, desse pilar que o banco se tornou. Então, como eu disse, todas as minhas escolhas, toda a minha história, ela é permeada por essa pressão interna da questão financeira, por conta das dificuldades que a gente sempre enfrentou, enfim. O banco, ele me trouxe exatamente essa estabilidade, essa segurança financeira, aliado ao fato de ser uma carreira, o encarreiramento que eu escolhi dentro do banco é uma função, está dentro das funções de 6 horas por dia, 30 horas semanais. Sem trabalhar, não trabalha sábado e domingo, né? Então, juntando tudo isso, me oportunizou continuar estudando, fazendo em paralelo aquilo que eu gosto, sabe? Nossa. Então o banco me traz essa estrutura, essa estabilidade, essa segurança. Sim. E ainda tem a questão do horário. E aí eu consegui ir conciliando, sabe? Com outras coisas. Nunca deixar de lado, mas ter essa segurança, sabe? Que pra mim era tão importante sempre. Sim. Dá espaço, né? Trabalhar 30 horas semanais dá espaço para você respirar, buscar aqui essa energia cíclica que você tem. Isso. É uma delícia, né? Tipo, Isso. você fica ali, também muito estímulo no trabalho do banco, porque é muita interação. Aí você vai lá, expande, onde você gosta, equilibra, que delícia. Né? E com todo esse garimpo de conhecimento que você tem, como que você conseguiu ajustar as relações interpessoais? Porque às vezes é bastante estudo, às vezes está ali, você observa, será que eu falo alguma coisa, será que eu não falo? Enfim, como que você consegue ter as relações interpessoais no âmbito do trabalho? Então, hoje em dia, na verdade não é hoje em dia, sempre foi assim. Eu sempre fui muito comunicativa no âmbito do trabalho, sempre fui muito de interagir, de tornar o ambiente mais leve, sabe? E dar risada, e fazer piada, e sempre foi assim. Eu nunca gostei muito de comentar dessas coisas que eu estudo por fora. Eu nunca levei muito isso. Eu separo meio que em bolhas, assim, sabe? Eu separo meio que em bolhas. Eu não gosto muito de falar sobre isso. Mas mesmo sem gostar muito de falar sobre isso, de mergulhar, de me aprofundar e tal,
eu acabei ficando com um estigma meio de mística, assim, sabe? A Vivi, ela é mística, pergunta pra Vivi que a Vivi entende dessas coisas. Ficou uma coisa meio assim, sabe? Sim. Entrou meio que nesse lugar. Porque às vezes, sem querer, você espontaneamente fala alguma coisa. Olha, amiga, isso aqui, o que você acha? Olha pra isso aqui. Não? Não. E como que você ficou, então, com esse lugar de místico, assim? Onde vazou isso? É porque as pessoas sabiam que eu fazia cursos, daí às vezes eu postava alguma coisa, uma foto, numa rede social e tal. Daí às vezes quando alguém me pergunta, eu falo. Mas eu não sou de sair falando assim. Teve uma situação específica que uma cliente uma vez chegou, e daí é isso, quando puxa a minha língua eu vou, né? Se você me pede, e aí eu fui e dei algum conselho pra ela, não lembro o que era. Acho que eu ensinei ela a fazer algum ritual de final de ano. Alguma simpatia, alguma coisa assim, que sabe? Você pode fazer assim, assado e tal. Tipo, tem um exercício que você pode fazer pra se conectar e tal e tal. E aí ela ficou encantada com aquilo e ela fez e meio que funcionou, menina, pra ela. E ela voltava e falava disso, e aí acho que fica uma coisa meio assim, sabe? O que essa menina tá? E aí, sei lá, ficou nesse lugar. Delícia. Ouvindo você falar tudo isso, né? O caminho que você estuda, todo esse conhecimento, a forma como você lida no seu trabalho, eu entendo que teu corpo ele se tornou um espaço livre. Acho que você está aprendendo e aprendeu muito a se respeitar, né? Então o teu corpo ele se tornou teu protagonista. Você concorda com isso? Sim. E uma das coisas que eu aprendi recentemente, que a corporal me traz de ferramenta, é essa coisa do pulsar, sabe? Entender isso é muito importante. Com certeza. Pra mim. E principalmente porque eu lidei a vida inteira com a obesidade, né? Assim, e ainda tô lidando com isso atualmente. Então eu sempre oscilei muito de peso, mas eu estive mais tempo gorda do que magra. E eu nunca consegui atingir os níveis ótimos que a medicina pede nos exames, sabe? Pra mim é muito difícil. Sempre fui muito grande, sempre fui muito pesada. Meu IMC nunca baixa. Tô sempre ali flertando com a obesidade. Aí eu tenho gatilhos genéticos muito difíceis, como doenças cardíacas, doenças do sistema reprodutor feminino, diabetes. Gatilhos esses que eu luto pra que não se desenvolvam, né? Sempre olhando muito pra minha saúde, assim. Então, acho que poder olhar para esse corpo que pulsa e entender as diversas formas que ele assume, quando ele tá maior, quando ele tá menor, quando que desincha, quando que infla, quando que expande, por que que expande, onde que contrai, onde que eu me seguro, onde que vaza a energia, onde que eu me misturo com o outro. E com respeito e muito amor, né, Vivian? Sim. Né? Pulsar, conscientizar o pulsar do próprio corpo e colocar muito afeto, muito amor dentro disso, né? Isso. Que delícia. Ao longo destes anos, só no banco é 12. Acredito que você tenha vivido muitas conquistas e experiências. Eu gostaria de saber como é ser bancária. Para mim é uma delícia. Eu posso dizer que o banco tem uma fama, né? Tem um estigma assim de ser um ambiente adoecedor em potencial. Mas sabe o que eu sempre acreditei quando eu entrei no banco? Eu pensei assim, é uma empresa tão grande, tem tantos funcionários, tem tantas funções. Eu sempre pensei assim, tem um lugar para mim aqui dentro. Tem lugar para mim. Qual é o meu lugar aqui dentro? Eu sempre quis. Não deu. Eu gostaria de saber como é ser bancária. Tem que esperar já fiz passar. Bom, eu já fiz a pergunta, pelo menos. Então, ser bancária para mim, ao contrário do que pode parecer, né, pelo estigma que o banco tem, para mim é muito gostoso ser bancária. Eu levei muita sorte, eu acho, assim. Porque é uma coisa que eu converso, inclusive, dentro do banco. A gente fala sobre isso com as colegas lá.
é muito sobre a tarefa que você desempenha, porque o banco ele tem muitas atividades. Ele tem muitos setores, ele tem muitas áreas, ele tem muitas oportunidades de encarreiramento, de tarefas diferentes, de lugares e tal. E assim, eu levei muita sorte de interagir com equipes muito boas. Eu sempre tive ótimos colegas de trabalho. E aí, por mais que uma vez ou outra a tarefa estava mais desafiadora, né? Era mais maçante, era uma coisa mais difícil, eu não sabia lidar tanto, o cliente era difícil às vezes, mas tinha sempre uma compensação, entende? Para mim. Então, as pessoas com as quais eu convivi até hoje foram excelentes colegas, assim. Então, eu levei muita sorte. E assim, para além das questões do banco, sabe? Quando eu passei por uma situação recente, eu passei por alguns desafios pessoais muito intensos ao longo desses 12 anos que eu tô lá no banco. E eu levei a sorte de ter sido acolhida todas as vezes que eu precisei, sabe? E o banco, pela equipe, né? Eu digo assim, pelas minhas gestoras, pelos colegas, pela própria estrutura de trabalho. E o banco veio para mim nessas horas de desafio muito como um lugar de estrutura, sabe? Uhum. De organizar, de rotina, de... Por isso que você citou como pilar. Sim. Para mim foi muito importante, assim. E falando do corpo, vou fazer um parênteses. Sim. Eu lembro que, assim, foi uma escolha muito difícil, como a gente já comentou, essa transição de carreira. Mas eu lembro da sensação do meu corpo a primeira vez que eu entrei no banco, quando eu fui para assinar o contrato de trabalho, quando eu tomei a decisão. Eu lembro do cheiro do auditório, e eu lembro da paz. Sabe? O meu corpo sempre conta. Sempre estive atenta a isso. Eu tinha passado recentemente, né, naquela época, por várias mudanças de trabalho. Teve um ano ali que eu fiquei prestando concurso, e aí eu mudava, ficava um período de experiência, saía, ia para outro. Eu tive várias, não lembro quantas agora, várias mudanças. E eu lembro que nesse processo, entre fazer entrevista numa empresa e esse processo, tinha lugares que eu entrava e que, sabe, quando dá uma ansiedade, o corpo conta, né? Uhum. E aí eu sabia, eu entrava ali para fazer entrevista, teve um lugar, eu lembro certinho. Eu estava na sala de espera, esperando para fazer a entrevista, e o meu corpo contando, esse lugar não é para você. Não tem lugar para você aqui, que não é para você. Pois eu entrei na sala, a mulher me entrevistou e ela virou para mim e falou: esse lugar não é para você. Olha eu recebi o feedback na hora da entrevista. E eu não pude fazer outra coisa a não ser concordar com ela. Eu já sabia. Sim. Falei, não, você tem razão, também acho. Caramba! Sim. E aí uma coisa que me trouxe muita paz e que até na hora, né, mesmo na época, e em outros momentos em que foi desafiador, o trabalho estava desafiador, eu lembrava sempre dessa sensação da primeira vez. Do quanto era... O meu corpo dizia que lá tinha um lugar para mim, tinha uma história ali para ser vivida. Uhum. Que ali era o seu lugar, né? Tinha uma coisa ali para mim. Ali, sim, é uma escolha. Uhum. E com essa profundidade desses desafios profissionais, hoje como que você faz? Ser bancária, terapeuta? Você atua como terapeuta também? Eu não estou atuando porque eu tive algumas interrupções, de novo, né? Eu já teve uma época que eu conseguia, eu sublocava uma sala e atendia, ainda antes da corporal, atendia com as terapias holísticas até, em paralelo. E estava indo lá, tinha lá uns 4, 5 clientes por semana, era bem tranquilo de conciliar e tudo mais, só que aí eu tive um problema pessoal bem grave e eu tive que interromper, e quando eu tava querendo retomar veio a pandemia. Aí na pandemia eu me perdi, e aí depois eu não consegui retomar mais, e aí agora durante a corporal de novo eu tive uma questão, minha mãe ficou muito doente, eu precisei cuidar dela, ela veio a falecer no ano passado, inclusive. Então, aí a minha vida virou de ponta cabeça, aconteceram muitas coisas. E aí eu fiquei mergulhada nas minhas questões pessoais e acabei não dando conta de conciliar com uma atividade em paralelo, sabe?
Foi necessário, tem sido. Agora eu tô de novo, acho que em breve eu vou conseguir retomar, espero. Mas, Com calma, né? num outro lugar, Outro sabe? lugar. Porque foi imperativo, assim, dar conta apenas do essencial, sabe? Sim. Precisei dar conta apenas daquilo que era essencial. Não tinha condição de abraçar mais nada, assim. Se respeitando. Sim. Né? É nítido isso em você, esse movimento seu de respeitar o teu corpo, os seus limites. É bonito de que quem está fora vê isso em você. Eu vejo, né? Então conte pra gente quais histórias ou vivências de qualquer uma das áreas profissionais da sua vida que é importante e legal de compartilhar conosco hoje. Acho que tem uma história que é bem legal de compartilhar, que pode servir para as pessoas que estão ouvindo, assim. Tem uma coisa que eu não sei se é do meu caráter, se é da neurodivergência, de onde que é, mas é uma coisa assim, eu já levei para terapia, eu lembro de ter falado sobre isso na terapia uma vez, que é uma coisa de ficar muito focado no ideal, sabe? E aí é um exercício para mim muito grande, diário, constante, trabalho de formiguinha mesmo, de autolapidação, lidar com aquilo que é possível. Sabe, aquela coisa do antes feito do que perfeito? Para mim é um exercício, assim. Eu acho que eu tô melhorando. Tá conseguindo. Mas é difícil. Aí dentro desse negócio do ideal, isso aparecia muito quando eu estava atuando como terapeuta ocupacional. Essa coisa do ideal. E eu lembro que na época eu estava como terapeuta ocupacional e levei isso para terapia. Cheguei a fazer coaching também e levei isso pro processo de coaching na época, enfim. Eu sei dizer que assim, eu trabalhava, a minha última atuação na terapia ocupacional foi dentro da educação especial. Eu trabalhava na Secretaria de Educação Especial de Pinhais, era concursado. E aí tinha um processo que estava rolando na época que as pessoas conseguiam ter acesso a cadeiras de rodas cedidas por um projeto do governo. E elas iam retirar essas cadeiras de rodas ali no Hospital da Reabilitação, no Cabral. E aí tinha um aluno lá da escola que eu trabalhava que ganhou uma cadeira de rodas. Uma abençoada de uma cadeira de rodas. Só que ele ganhou uma cadeira de rodas que não era adequada para o perfil dele. Porque veio uma cadeira muito boa, eu lembro que era uma cadeira de uma marca boa, de qualidade boa, mas era uma cadeira a gente chama, para quem consegue tocar, para quem tem autonomia. E o menino tinha paralisia cerebral severa. Ele não movimentava assim a parte de cima do tronco. E eu lembro que eu fiquei muito brava com isso. Nossa. E eu lembro que eu lembro de eu pegando o telefone e ligando. Eu fui atrás de Deus e o mundo para saber quem é. Eu fui me aprofundar em como que essas cadeiras eram prescritas. Mas onde que está a prescrição disso daqui? Quem que foi que prescreveu? Como é que funciona? E eu ligava para um e ligava para outro e perguntava para um e perguntava para o outro. Eu fiz um baita do movimento. Eu queria fazer uma revolução lá. Não, mas gente, não pode. Aí demos um jeito. Eu não lembro se eu descobri as respostas. Eu lembro que eu fiz um furdúncio lá. E aí fizemos uma troca interna ali, porque não foi possível devolver a cadeira, tivemos que dar um outro jeito. E aí eu peguei uma outra cadeira da escola, a gente fez umas adaptações e tal, e prescreveu a cadeira trocou a cadeira do menino por uma melhor, mas, sabe, fizemos uma troca interna ali. Sim. E eu muito satisfeita e muito orgulhosa, né, que eu tinha feito um excelente trabalho, porque agora o menino tinha uma cadeira que era mais próxima do ideal para ele. E você veja que ironia. Eu fiz a minha monografia sobre o trabalho que eu fiz na área social, né? E eu fui monitora de uma disciplina na faculdade chamada Terapia Ocupacional Aplicada às Condições Sociais. Ou Condições Sociais Aplicadas à Terapia Ocupacional, uma coisa assim. A interação entre as condições sociais, né, do cliente, do paciente e a terapia ocupacional. Pois bem, me chega a mãe desse aluno, um dia depois e tal, tava lá na secretaria, tava digitando um relatório, lá na sala dos professores lá. E aí ela chegou e falou assim, viu, queria falar com a terapeuta ocupacional e tal. Viu, ela pegou na minha mão assim, nunca esqueço daquela mulher. Falou assim, você é nova aqui, né? Aí eu falei, sim, tô faz relativamente pouco tempo. Então, Vivian, sabe, eu queria te agradecer muito pela boa vontade. Eu sei que foi por boa vontade, eu sei que você fez o melhor, que aquela cadeira é o ideal, talvez, pro fulano, falou o nome do filho dela. Mas, Vivian, a cadeira não entra na minha casa. A cadeira não passa no degrau, eu não consigo dar banho nele,
Poxa. Eu preciso da cadeira antiga de volta. Poxa vida. Que duro, né? Uhum. E é irônico justamente por isso que eu falei, porque você veja, eu tinha estudado e eu negligenciei uma coisa Uhum. tão importante e que eu sabia. Como que você ficou com isso? Ah, foi difícil digerir isso. É. Foi bem difícil. Uhum. Nossa. Depois, né, assim, muito tempo depois, eu levei Experiências, muito né? tempo para Processar. digerir, para ver quais são os atravessamentos dessa história na minha história pessoal, né? Eu sempre sempre fiz esse exercício, faço até hoje, assim. Onde que atravessou, o que que isso tem a ver com a minha história, como que eu posso usar isso a meu favor, como que eu posso olhar para isso e sentir isso, né? O que vem com essa história, mas é uma história que me marca, assim, sabe? Sim. De toda forma. De ouvir aqui você trazer, uau, fiquei. Eu acho que eu fui lá, assim, criei toda a imagem, como você recebeu a informação, o impacto que foi. Sim. Eu lembro que você havia mencionado numa conversa que tivemos, referente às suas amizades, que é pequena, mas potente. O que significa para você ter uma amizade potente? E como essa escolha da proximidade reflete no seu jeito de ser e de se relacionar com o mundo? Eu acho que potente para mim significa isso mesmo, um espaço de potência, um espaço de potencial, um espaço de ter espaço para ser eu mesma, para pulsar, para refletir sobre alguma coisa, para aprofundar, para pulsar entre o profundo e o raso. Acho que é sobre isso, assim, sabe? Acho que significa isso. Quem eu considero amiga de verdade são pessoas na presença das quais eu consigo ir do profundo ao raso. Então, de vez em quando a gente vai falar sobre meme, vai dar risada de bobeira, e vai falar sobre maquiagem e sobre... E aí, de repente, a gente tá falando de uma coisa que parece superficial, supérflua, e daí a gente emenda numa história sobre aquilo e vai aprofundando e... Sabe? Sim. Acho que amizades potentes para mim é sobre isso, é sobre pessoas que consigam navegar comigo nessas ondas de profundeza, sabe? Que aparecem às vezes do nada, assim. Exatamente como o mar, né? Às vezes a gente tá aqui, às vezes quer dar um mergulho, conhecer o que tá dentro, Isso. ficar só ali boiando, nadando, enfim. Sim. Que bonito. Né? E não precisa ter muitos amigos, né, Vivi? Eu acho que o pouco é muito. Eu acho que eu não dou nem conta, sabe? De ter muito, assim. Eu não dou conta. Porque hoje em dia tem a coisa do virtual que facilita bastante, né? Sim. Toda a nossa vida. Mas você sabe que o WhatsApp, por exemplo, entrou para mim num lugar de demanda. Então, para mim, às vezes entra num lugar assim de uma tarefa a ser cumprida, responder o WhatsApp. Eu sou horrível no WhatsApp. Sim, já recebi feedbacks, inclusive. Às vezes a minha comunicação é muito objetiva, muito cortante, muito, sabe? Direta. Consigo, às vezes, sim, mas daí, assim, aí, pra mim, uma das linguagens de amor minha é tempo de qualidade, é escuta com qualidade, presença. Então, quando eu tô na presença de alguém, quando eu consigo encontrar as minhas amigas, por exemplo, tomar um café e tal, eu tô ali. Eu não vou ficar mexendo no celular, sabe? Você fica presente. Às vezes eu nem lembro do celular quando eu tô com alguém fazendo alguma coisa. Nem lembro de mexer no celular. Aí, se eu vou interagir com a pessoa pelo celular, uma amiga minha pede pra conversar, aí eu vou parar as outras coisas que eu tô fazendo, vou tirar um tempo, e aí vou fazer como se eu estivesse na presença dela. Aí flui um pouco melhor. Mas essa coisa meio fritada de ir falando, cara, se eu for fazer isso, duas coisas ao mesmo tempo, ixi, eu erro, eu falo, sabe, coisa que não... Aleatória, não sai... Tanto que eu uso muito, eu gosto muito de emoji, figurinha e imagens pra me comunicar no virtual. Porque daí eu acho que vai melhor, sabe? Sim. Assim. Eu entendo. Olhando para trás, qual o maior aprendizado sobre propósito e vocação
que a Vívia de hoje compreende? Eu acho que, eu diria que o maior aprendizado que eu tive nesse lugar conversa com aquela experiência que eu trouxe ali do ideal, sabe? E com essa pressão interna que eu trago da minha história, assim. Eu acho que quanto mais a gente consegue relaxar nesse lugar e entender que de alguma forma toda escolha que você faz está certa, e se cobrar menos e perseguir menos, fazer menos força. Veja, eu não estou dizendo que a gente não tem que fazer a nossa parte, que a gente não tem que fazer um movimento, que a gente não tem que correr atrás. Sim. Eu estou dizendo que a gente precisa aprender a encontrar, a Evelise, minha psicóloga, fala muito esse termo que eu gosto, assim, essa força calma para fazer as coisas. Que daí as coisas fluem melhor, sabe? E se cobrar menos, porque assim, sempre vai ter alguém nesse lugar de propósito, né, essa palavra. Essa palavra ela tá muito em voga, né? Assim, tem muita gente falando sobre isso, assim. Exato. Nos últimos anos, principalmente. Você tem que encontrar o seu propósito. Você tem que... Às vezes tem coisas que são mais importantes, que são imperativas. Por exemplo, uma pessoa que tá lá passando fome. Como que ela vai pensar no propósito da vida dela enquanto ela não tiver comida para comer? Concordo plenamente. Então, a maior parte das minhas escolhas, foram, né, na questão profissional, como eu disse, foram pautadas por essa pressão interna do financeiro. Porque minha família vem desse lugar de ter passado por muitas dificuldades financeiras. Enquanto eu não organizar isso internamente e externamente, enquanto eu não me estruturar nesse lugar e não me sentir segura, como que eu vou pensar em propósito? Então, eu aprendi a enxergar propósito em todas as coisas que eu faço. Em todas as relações que eu tenho, ou na maioria delas. Sabe? No dia a dia. No cotidiano, no simples. No pequeno. Que conselho você daria para alguém que sente que precisa ter uma escolha difícil no que vai seguir para a vida? Acho que seria isso que eu acabei de falar, assim, sabe? Coragem, porque para tomar decisões difíceis a gente precisa ter coragem. E limites, sabia? Porque nessas horas a gente tende a dar ouvido para... Tem muita interferência, né? Assim, tem muita gente para adaptar. Total. E aí tem muita gente próxima e muita gente, assim, os modelos, né? A mídia, as coisas que a gente vê, as comparações. Então, na hora que a gente tem que tomar uma decisão muito difícil, eu acho que é se recolher, botar essas barreiras e tentar se conectar o máximo possível com a gente mesmo, assim, sabe? Com a nossa verdade interna, com os nossos valores inegociáveis. Tentar, acho que olhar para nossa história é muito importante na hora de tomar uma decisão difícil, sabe? E entender o que vai guiar aquela escolha naquele momento. E tentar fazer uma escolha que vai te deixar em paz depois. Respeitar os limites também, questões sociais, até onde a pessoa alcança e pode, consegue. Isso. E saber que às vezes, por exemplo, no meu caso, né, foi uma decisão muito difícil essa mudança de carreira. Foi difícil. Sim. Mas, repito, não me arrependo, em nenhum momento eu me arrependi. E era o certo. E aí a gente vai conseguindo contornar, porque veja, com tranquilidade financeira, com estrutura, né, que o banco me proporciona, eu não precisei abandonar as coisas que eu amo. Muito pelo contrário, eu tive ainda mais tranquilidade para poder investir naquilo que eu gosto, em paralelo. Não existe um só caminho. Os caminhos também podem ser múltiplos, eles podem coexistir, sabe? Sim. E tudo é temporário, são ciclos. A vida acontece em ciclos, não vai durar para sempre. Não vai durar para sempre. O conhecimento fica, né? Sim. Sempre. Para encerrar aqui o ciclo de perguntas de hoje, desse episódio, eu gostaria que você deixasse, que é de costume, eu sempre pergunto para os convidados, palavras de orientação, algo que você sente importante deixar para os ouvintes hoje. Eu acho que reforçar tudo isso que eu acabei de falar e dizer assim que um dia de cada vez. Sabe, esse tem sido meu mantra nos últimos tempos, depois de todos os desafios que eu passei.
Isso foi um pensamento que me ajuda bastante no dia a dia, porque me ancora nesse lugar da pulsação, que a gente também conversou um pouco sobre, Sim, né? o pulsar. Esses movimentos cíclicos e tudo mais, e é um dia de cada vez. Tem dias que é 1 hora de cada vez, um período de cada vez. Porque O pouco é muito. Sim, vai ter dias que vão ser mais fáceis, vai ter dias que não. E a vida é isso aí. Respeitar a trajetória de vida. Sim. Né? Aprender com a sua história. Sim. Você quer falar mais alguma coisa? Não, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui. Dizer que foi uma delícia. Foi leve, foi divertido. E que eu espero de verdade que isso possa contribuir com alguém que, enfim, possa ajudar. Que alguém possa ter um insight, que alguém possa se divertir com as histórias, enfim. Com certeza. É isso. Contribuiu muito. Obrigada. Que conversa inspiradora, Vivian. Muito obrigada por compartilhar a sua história, a sua trajetória profissional, essa essência conosco. E agradecer muito a tua presença, ter aceitado o convite, estar aqui conosco. Com certeza vai ter muita gente mexida com a tua história. Com certeza tudo que você trouxe é de muita importância. Tá? Muito obrigada. De nada. E a você, ouvinte, muito obrigada por acompanhar em mais uma reflexão aqui no podcast A Vida em Foco. E espero que a fala da Vivian inspire a sua trajetória para você olhar com mais amor e ternura e entender que a vida é cíclica e está tudo bem, com grandes movimentos, seja altos e baixos. Né? Gostou deste conteúdo? Compartilhe, comente, deixe seu like. Quer saber mais? Me segue nas redes sociais, vai estar descrito aqui neste vídeo o link. E se encontramos no próximo episódio, onde a vida segue em foco.